deixo tudo só pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Largo tudo, deixo tudo só pra te encontrar. Largo tudo, deixo tudo só pra te encontrar, Senhor. Tu és a minha vida. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu. Vê se há em mim algo que não te agrada. E arranca, Senhor, pois meu coração é teu, é teu. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há nada mais além de ti. Não há nada mais além de ti. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Larará, larararará, larará, larararará, larará.
Deixo tudo pra ficar contigo. Eu largo tudo, deixo tudo pra ficar contigo. Eu largo tudo, deixo tudo pra ficar contigo. Eu largo tudo, deixo tudo pra ficar contigo. Só um momento estarei em tua presença. Só um momento e verei tua beleza. Só um momento e então nós estaremos juntos. Só um momento estarei em tua presença. Só um momento e verei tua beleza. Só um momento e então nós estaremos juntos. Larará. Segundo Coríntios, capítulo 9, versículo 7, diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Muitas pessoas chegam para a gente e dizem assim: pastor, o dízimo que eu tenho que dar é 10%, o dízimo que eu tenho que dar é... Querido, segundo Coríntios 9 é muito claro. É aquilo que Deus determinou no seu coração. É aquilo que Deus determina para você. Porque Deus sabe o quanto você é apegado ao dinheiro e o quanto você é apegado a Ele. Então agora é um tempo nosso, um tempo da casa de oração. Se você é visitante, está nos visitando, fique bem à vontade. Mas é o nosso tempo de dar aquilo que Deus determina no nosso coração, sabendo que Deus ama aquele que dá com alegria. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor faça alargar as tuas tendas e os teus celeiros, em nome de Jesus. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção. A ti, Senhor, que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver, e hoje eu posso ver.
as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. De vida, não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Não há outro lugar que eu queira estar, se só tu tens as palavras de vida. Olá, querido, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Mais um domingo aqui juntos e novamente, como de praxe, como todos os domingos, eu quero pedir a sua autorização para entrar na sua casa. Eu venho trazendo o Evangelho, as boas novas de Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu coração, para dentro da sua mente. E eu queria te convidar a estar com a gente nesse tempo. Então presta atenção, se for possível desliga o teu celular, ou deixa ele um pouquinho de lado. Presta atenção na mensagem de Deus para a gente, aquilo que Deus vai falar ao meu coração, ao teu coração. Que seja um momento precioso para a tua vida, um momento de ajuste, um momento de exortação, mas principalmente um momento de carinho, um momento de amor, um momento em que Deus desce à terra e através dos teus servos, não só de mim, mas de todas as pessoas que hoje estão pregando aí mundo afora, que Deus desce e traz uma mensagem para nós, mensagem que muda as nossas vidas e nos aproxima dele. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo gostoso. Eu quero te agradecer, Senhor, porque temos o privilégio, Pai, de estarmos contigo, Senhor, de ouvir a tua voz, de ouvir os teus ensinamentos, Deus. Muito obrigado, nos abençoa. Eu quero pedir, Senhor, as tuas bênçãos, Pai, sobre a casa de quem está assistindo esse vídeo, Senhor. Derrama as tuas bênçãos sobremaneira. Derrama bênçãos sem medidas, Pai, para cada um que está assistindo esse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando, Pai, derramando discernimento, Pai, palavras de correção, palavras de exortação, palavras de carinho para nós, Senhor. Ô, Senhor, como aquele pai que disciplina o filho, Senhor, nos disciplina, Pai. Não, mas principalmente não nos deixe sair do teu caminho, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja olhando por nós, Senhor, como o Senhor sempre olha, como o Senhor sempre faz, Pai. Obrigado, Pai. Nós sabemos que o Senhor está perto, mas nós queremos estar perto do Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa, Pai. Em nome de Jesus, abre as nossas mentes. Em nome de Jesus, abre o nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, nos dá o entendimento suficiente, Senhor,
a ponto de entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje e principalmente, Senhor, colocar aquilo que o Senhor tem para nós em prática, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra seja transformadora para nós. É o nosso desejo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 35. O profeta Jeremias, capítulo 35, ele diz o seguinte: a palavra do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Rabazinias, aos irmãos e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maacéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca, jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra, em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, à voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casas para nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos, e tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a essa terra, dissemos: vinde, refugiemo-nos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e dos sírios. E assim ficamos em Jerusalém. Agora eu estou no verso 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas, pois até ao dia de hoje não beberam. Antes, obedecem às ordens de seu pai. A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinastes os ouvidos, nem obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que ele lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam.
À casa dos Recabitas, disse Jeremias, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus preceitos, e tudo fizeste segundo vos ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja em minha presença. Aleluia, queridos. Aleluia. Amém. Queridos, hoje Deus tem uma mensagem muito forte e também muito direta para mim e para você. Essa mensagem ela fala de dois povos. O povo escolhido por Deus, um povo forte, um povo bem edificado em cidades, um povo próspero, uma verdadeira nação, a nação de Israel, uma nação cujo nome era Israel. Esse era um povo que essa história, Jeremias 35, fala. E o outro povo era um povo pobre, um povo sem cidades estabelecidas, um povo nômade pela terra, um povo pequeno se comparado ao povo de Israel, um povo chamado Recabitas, porque eles eram filhos de Recabe, os Recabitas. Mas tem uma palavra que define e também que diferencia muito bem esses dois povos. Não só essas diferenças que eu já coloquei aqui para vocês, mas uma palavra define muito bem a diferença desses dois povos nesse tempo, no tempo do profeta Jeremias. E que palavra é essa? A palavra é obediência. Obediência. E para você entender o que eu estou falando, você já deve ter entendido um pouco pelo texto que foi lido. Mas eu quero voltar ao capítulo 34, não vou ler o capítulo 34, eu vou explicar apenas para você contextualizar o que estava acontecendo, e por isso a obediência foi um divisor de águas para esses dois povos. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, estava prestes a invadir e tomar Jerusalém, e não só Jerusalém, e as poucas cidades que restavam do povo de Israel, as poucas cidades de Judá. Então Deus usa o profeta Jeremias para dizer ao rei Zedequias que Deus estava entregando aquelas cidades nas mãos do rei da Babilônia. Só para você ter uma ideia, você pode estar se perguntando assim, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, foi tão conquistador assim? Porque a Babilônia na Bíblia, ela tem um sinônimo de juízo. E ela vai tomando por juízo várias e várias cidades, vários e vários reinos. E isso acontece no mundo espiritual, presta atenção, isso é profundo. E agora a Babilônia, através do rei Nabucodonosor, chega até as portas de Jerusalém, para enfim executar juízo sobre aquelas cidades, Jerusalém e as poucas cidades de Judá que ainda haviam ali. E Deus manda Jeremias dizer ao rei Zedequias que ele iria ver o rei da Babilônia face a face. E que o rei Zedequias iria para a Babilônia. Iria cativo para a Babilônia. Isso naquele tempo era como você falar que a pessoa iria para o inferno. A Babilônia, espiritualmente falando, ela tem aqui uma conotação de inferno. E o rei Jeremias fala para o rei Zedequias, o profeta Jeremias fala para o rei Zedequias, dizendo, olha, você vai ver o rei Nabucodonosor face a face, era como se estivesse vendo o diabo face a face. E Deus fala mais ainda, através do profeta Jeremias ao rei Zedequias. Ele diz que ele não somente ia para a Babilônia, mas ele iria ficar cativo lá. Ele não seria morto à espada, mas que ele iria para a Babilônia. E que ele teria uma morte em paz. E que os súditos dele ainda queimariam incenso para ele através da morte dele, como fizeram com os antepassados.
mas que ele iria cativo, ou seja, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, ia enfim conquistar Jerusalém. Agora detalhe, quero voltar um pouco na história para você entender um pouco mais sobre isso, e aí depois você lê Jeremias capítulo 34, que aí você vai entender bem o que está se passando, tá? Congela a tua imagem que você está fazendo até aqui, tá? Então, só para a gente não perder são duas histórias que a gente está contando. Uma história, o rei Nabucodonosor já está às portas de Israel, pronto para invadir a cidade. Deus usa o profeta Jeremias para dizer a ele que ele ia perder a guerra. Ia perder a guerra. E agora o outro detalhe é o seguinte, nós vamos voltar na história, porque Deus havia instituído uma lei lá atrás, lá em Êxodo, que quando o povo estava prestes a conquistar a terra prometida, Deus disse àquele povo que eles poderiam ter escravos, tá? Mas que esses escravos eles deveriam servir ao seu Senhor durante 6 anos, e no 7º ano eles seriam libertados. E findo mais um ano, mais um ciclo de 7 anos, o rei Zedequias fez esse mesmo acordo que era sendo feito desde Êxodo até ali, aquele momento, fez o acordo no povo de que os escravos seriam libertos. Escravos, né? Os escravos hebreus, eles eram libertos, eles podiam trabalhar até 6 anos e no 7º ano eles eram libertos. Mas aí depois o rei Zedequias muda de ideia, aquele povo muda de ideia e eles tomam os escravos de volta. Então o Senhor aparece novamente para Jeremias, lembra não só ao rei Zedequias, mas todo o povo, a aliança que foi feita lá em Êxodo, e lembra o quanto os antepassados deles tinham desobedecido. Olha essa palavra, desobedecido. E quanto agora o povo também desobedeceu, ou seja, quanto eles vinham desobedecendo lá de Êxodo até o momento em que Jeremias fala para o rei Zedequias. Um tempo de desobediência. E agora, por causa da desobediência, o povo de Israel iria ser escravizado ou morto pelo rei da Babilônia. Todo esse contexto, querido, é só para você entender em que ponto nós estamos, tá? Então depois você lê lá Jeremias capítulo 34, Jeremias capítulo 35, que você vai entender isso. No capítulo 35, Deus aparece, tá, para o profeta Jeremias e o manda ir até a comunidade dos Recabitas, tá? E convidá-los para uma das salas do templo e oferecer vinho para eles beberem. Os Recabitas, que eram nômades, eles chegam até Jerusalém e montam um acampamento lá. Já era Deus mandando os Recabitas para mandar uma mensagem para o povo de Israel. Então Jeremias vai, chama toda a comunidade dos Recabitas, vai até o templo e oferece vinho para eles. Mas aí eles dizem algo impressionante. Impressionante. Se for analisar nos dias de hoje, talvez seja incompreensível para a gente. Lá em Jeremias 35, verso 6, eles dizem algo assim, olha, nós não bebemos vinho porque o nosso antepassado, Jonadab, filho de Recabe, então eles eram Recabitas, filho de Recabe, pai de todos eles, né? Então Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos deu essa ordem. Que ordem foi essa que Jonadab deu? A ordem foi a seguinte: nem vocês, nem os seus descendentes beberão vinho. Vocês não construirão casas, vocês não semearão, vocês não plantarão vinhas, nem as possuirão, mas vocês sempre habitarão em tendas. Assim vocês viverão por muito tempo na terra na qual vocês serão nômades. E lá no verso 8 eles dizem assim: e nós temos obedecido a tudo o que nos ordenou o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Temos obedecido a tudo. Nós, nossas mulheres, nossos filhos, nossas filhas, jamais bebemos vinho em toda a nossa vida. Nós também não construímos casas para a nossa moradia.
Nós também não possuímos vinhas, campos ou plantações. Nós temos vivido em tendas durante todo esse tempo e obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado Jonadab nos ordenou. Preste atenção, querido. Um povo está dizendo assim, nós temos obedecido fielmente a tudo que o nosso antepassado nos ordenou. Aí o que acontece? Deus então manda o profeta Jeremias e dizer aos homens de Judá, tá? E aqui é tremendo. Ele vai lá e diz assim, vai agora avisar o povo de Judá, o povo de Israel. E lá em Jeremias, do verso 13 ao verso 19, Jeremias agora falando para o povo de Israel, ele diz assim, será que vocês não vão aprender a lição e obedecer às minhas palavras? Já é Deus falando através de Jeremias. Jonadab, filho de Recabe, pai dos recabitas, ordenou aos seus filhos que não bebessem vinho. E essa ordem tem sido obedecida até hoje. Até hoje eles obedecem isso, gerações depois. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, todos os meus profetas, para dizer que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir outros deuses para prestar culto a mim. Ah, querido, que coisa forte. Assim vocês habitariam na terra que eu dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não deram atenção nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhe deu, mas este povo, que deveria ser um povo que chama pelo meu nome, não tem me obedecido. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, trarei sobre Judá e sobre os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual eu os adverti, porque falei a eles, mas eles não me ouviram. Chamei-os, mas não me responderam. E aí Jeremias se volta para a comunidade dos recabitas e diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe, um descendente que me sirva. Sabe, queridos, essa passagem é tremenda. Às vezes, quando a gente sobe em um púlpito para pregar, seja em casa, seja virtualmente, seja presencial, seja na igreja, seja onde for, talvez até você esteja pensando assim, pastor, o senhor não está num púlpito agora. Querido, eu estou sim, eu estou diante de um púlpito espiritual aqui. O púlpito não é um local físico, não é só um local físico. E eu, cada vez que eu vou falar de Deus, eu me vejo em um púlpito, diante de um púlpito. Mas sabe, muitas vezes quando a gente sobe em um púlpito para pregar, Deus quer que a gente exerça a figura de um profeta. Sabe? Deus quer que a gente tenha uma atitude, faça o papel de um profeta, que é levar a verdade de Deus para o seu povo, dando discernimento e dando direção para o povo. Sabe, nessa hora, eu estou me sentindo aqui como um profeta, cansado de levar a palavra de Deus e muitas vezes não sentir que o povo que se chama pelo nome dele tem dado a devida importância, tem dado a devida atenção àquilo que os profetas, os pastores, os pregadores têm dito. E aqui nessa história nós temos, como eu falei, nós temos dois povos. Um povo foi seguidamente advertido pelos profetas, seguidamente avisado e direcionado como agir, exatamente como agir, seguidamente esclarecido sobre a verdade de Deus, querido. Mas falharam,
não deram ouvidos, não deram a devida atenção àquilo que os profetas falaram. Talvez até tenham concordado com o que foi dito, olhado um para o outro, né? E ter dito assim, olha, ele tem razão, ele tem razão. Talvez seja o que você esteja falando agora na sua casa, para quem está do seu lado, se tiver alguém do seu lado, ou que você esteja pensando, olha, tem razão, esse profeta tem razão. Mas sabe, eles não seguiram e não prosseguiram e não continuaram e não insistiram em obedecer a palavra do profeta. É tremendo. Ao outro povo foi dada uma ordem de não beber vinho. Foi dada uma ordem de não construir casas, não semear, não plantar vinhas, mas sempre habitar em tendas. Essa ordem nem foi dada por Deus, presta atenção. Nem foi dada por Deus. Mas essa ordem foi dada por um antepassado deles, Jonadab, filho de Recabe, o pai maior dos recabitas. E aí eu fico pensando, sabe, quando essa ordem foi dada por Jonadab, o povo recabita, eles tinham 3 opções. Tinham 3 alternativas. A primeira alternativa era simplesmente desobedecer. Como fez o povo de Judá. Como fez o povo israelita. Simplesmente desobedecer. Essa seria a primeira alternativa deles. A segunda alternativa seria questionar. Por que eu não posso construir uma casa? Qual o mal que tem nisso? Me diga. Qual o mal que tem em construir uma casa? Qual o mal que tem em eu me afirmar em um local? Por que eu não posso ter minha própria vinha? Por quê? Por que será? Por que eu não posso beber vinho? Por quê? Qual o mal que tem em eu beber vinho? Essa seria a segunda alternativa. A primeira, simplesmente desobedecer. A segunda, questionar. E a terceira opção seria obedecer. Simplesmente obedecer. Sem questionamentos, talvez sem tanto entendimento do que aquilo significava, mas obedecer. É claro que eu não quero dizer a você que obedeça de forma totalmente obscura, sem entendimento. O ideal é uma obediência com entendimento, mas a obediência, ela sobrepõe até o entendimento. Então essas seriam as 3 alternativas que o povo recabita teria. Desobedecer simplesmente, questionar, pedir explicações, e a terceira seria obedecer. Mas a primeira coisa que me vem à mente é: o que eu ganho em obedecer? Sabe, essa é uma pergunta que a gente se faz, mesmo que inconsciente. O que eu ganho se eu obedecer isso? E é sobre isso que eu quero refletir com você nesse dia, sabe, querido? Um dos conceitos de obediência é o ato pelo qual alguém se conforma com as ordens recebidas. Presta atenção, que coisa interessante. Então, um dos conceitos que você vai ver no dicionário, diante de vários conceitos, né, de obediência, é o ato pelo qual alguém se conforma com as ordens obedecidas. Então, preste atenção, se você tem dificuldade de obedecer, é porque em última análise, em última instância, você não se conforma com as ordens obedecidas, ou seja, você não toma a forma das ordens obedecidas. Você não toma forma das ordens recebidas. Em última análise é isso. Nós precisamos ser conforme a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos possuir a forma semelhante que possui a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos possuir a mesma forma da palavra de Deus. Em outras palavras, nós precisamos nos revestir ou nos vestir conforme a palavra de Deus. Quando você desobedece, você está tomando uma outra forma, que não a forma que Deus especificou ali naquela palavra dele. Será que você está entendendo isso? E talvez você esteja se questionando:
Pastor, mas eu não tenho sido desobediente a Deus. Eu não tenho sido desobediente. Pastor, eu não me vejo como uma pessoa desobediente. Não, querido. Então deixa eu te dizer alguns conselhos de Deus, e você vai tomar sua própria decisão. Aqui, ninguém vai julgar ninguém. É você diante de Deus. Se você está com alguém, espero que você não julgue essa pessoa que está do seu lado. Deixa ela por si só fazer um auto-julgamento. Tá? Porque julgar os outros não funciona. Não funciona. Então eu queria te passar algumas ordens de Deus, alguns conselhos de Deus, que Deus deu, só para que você tenha uma consciência de que se você está sendo obediente, se você tem obedecido ou não. Tá? Porque é muito fácil a gente chegar e falar assim: pastor, eu não tenho sido desobediente à palavra. Eu não tenho sido desobediente à palavra. Mas quando você se confronta com aquilo que Deus realmente diz, você faz uma análise disso, aí é uma outra coisa. E vai caber a você, vai caber a mim saber se nós somos desobedientes ou não. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 41, verso 10 diz o seguinte: não temas. Não temas. Se tem temor no teu coração, é sinal de que você não tem obedecido. Se tem temor no teu coração, é sinal que você não tem confiado. Se tem temor no teu coração, é sinal de que você não tem conhecido a Deus. E é uma ordem dele. É um conselho de Deus. Não temas. Mas para que você não tema, você precisa conhecer muito bem aquele que está do seu lado. E como é que você conhece? Através de um relacionamento com ele. Leitura da Bíblia, leitura da palavra, oração, tempo de comunhão com Deus. O temor, ele é proporcional ao tamanho do nosso desconhecimento de Deus. Por isso que algumas pessoas têm tanto medo da morte e outras pessoas não têm medo nenhum. Por quê? Porque essas pessoas que não têm medo nenhum da morte, elas sabem aquilo que Deus fez na cruz e sabem o valor do túmulo vazio. Portanto, existe uma ordem de Deus lá em Isaías 41:10. Não temas. Você tem obedecido a isso? Você tem sido obediente nesse aspecto? Josué capítulo 1, verso 9 diz assim: não te mandei eu ser forte e corajoso. Você tem sido forte, você tem sido corajoso nesse tempo de pandemia. Nesse tipo de pandemia, você tem se alimentado da coragem de Deus para ir avante, para continuar a sua vida. Ou você está paralisado diante de um vírus que corre por aí? No tempo de Josué, eles tinham muitos motivos para temer. Eles tinham muitos motivos para ter medo. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor, quando Josué especificamente ouviu a voz do Senhor, ele disse: não te mandei eu ser forte e corajoso. Josué foi avante. Continuou conquistando terreno. E eu pergunto para você: quão forte, quão corajoso você tem sido? Pastor, mas eu não sou tão forte assim, querido. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. A força não vem de você, a força vem de Deus. E como eu conheço pessoas fracas para o mundo, mas tão fortes, espiritualmente falando. É um outro mandamento de Deus. Não te mandei eu. E ele ainda ressalta: não te mandei, olha o mandamento aqui, não te mandei eu ser forte e corajoso. Você tem sido obediente nesse mandamento. Salmo 27:14 diz: espera no Senhor. Está difícil para você está desempregado, você está passando por uma situação difícil, você está
esperando um milagre em Deus? Salmo 27:14, espera no Senhor. Sabe por quê? Porque somente no Senhor você vai ter força de esperar o tempo suficiente, o tempo dele. Mas a gente espera na gente mesmo, e o nosso tempo é diferente do tempo do Senhor. Quando Deus disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação, Abraão e Sara esperaram, obedeceram, mas não esperaram no Senhor, esperaram neles. E aí chega um tempo em que Sara diz, não, está demorando muito, então faz o seguinte, coabita com a minha serva Hagar, e aí você terá um filho, e esse filho poderá ser nosso, poderá ser a nossa descendência. Mas quando você espera no Senhor, você diz, não é essa a promessa de Deus. Espera no Senhor, espera nele. Você tem sido obediente nesse mandamento? 1 Coríntios diz, estejam vigilantes. Querido, como é que está a tua vigilância espiritual? Será que você está tendo noção do que está acontecendo espiritualmente nesse tempo? E será que você está tendo noção espiritualmente do que está acontecendo na tua vida? Será? Somente um vigilante é capaz de olhar quando o mal se aproxima. Somente uma pessoa vigilante ela é capaz de se antecipar ao mal antes do mal chegar. Mas será que nós estamos sendo vigilantes? Será que nós estamos sendo vigilantes? É uma outra ordem de Deus. Estejam vigilantes. Mas muitas vezes nós baixamos nossa guarda e é nessa hora que entram os inimigos. Que inimigos são esses, pastor? Ansiedade, querido. Medo, depressão. Muitas vezes. Estejam vigilantes. Hebreus capítulo 13 diz assim, conservem-se livres do amor ao dinheiro. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Você tem se conservado livre do amor ao dinheiro? É um outro mandamento. Ou você tem se aprisionado a ele? Ou o dinheiro tem exercido sobre a sua vida uma influência de tal maneira, que você tem depositado a maior parte do seu tempo, em que você tem depositado a grande parte dos seus esforços, simplesmente para olhar pelo dinheiro em si. E eu acho que você já deve estar se observando. E a pergunta é, você tem sido obediente? Você tem sido obediente? Ninguém vai te julgar senão o teu próprio coração. Por isso, querido, seja honesto com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Mateus capítulo 11, verso 28 diz, venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e eu darei descanso a você. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem sido obediente nesse ponto? Quando você está cansado, aonde você vai buscar descanso? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Mas sabe o que a gente mais ouve aí nas histórias? Pastor, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu estou muito cansado. Querido, é o melhor local para você estar quando você está cansado. Nós temos um turno de oração às quartas-feiras também, que é tremendo. Quantas vezes a gente chega lá cansado, sobrecarregado, a gente sai de lá aliviado. Mas sabe o que acontece? As pessoas continuam dizendo, eu não vou hoje não, tive um dia terrível, estou exausto. O quê? E o mandamento lá em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Será que a gente consegue perceber agora se nós temos sido obedientes ou não? O Salmo 55, verso 22 diz assim, entrega as suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Entrega as tuas preocupações ao Senhor. Tem gente que se agarra às suas próprias preocupações de tal forma que não entrega a ninguém, entrega ao Senhor. Cara, eu tinha um avô que ele era tremendo. Eu nunca vi meu avô preocupado. Já o outro, tinha 2 avós por parte de pai. Já o outro era extremamente preocupado.
E teve uma época que queriam... Meu avô morava numa vila. E teve uma época que queriam tirar ele dessa vila. Que a vila era de um político muito famoso. A vila, inclusive, levava o nome desse político e queriam tirar. Houve um tempo que queriam remover esse pessoal, porque disseram que a vila ainda era do político e tudo. E aí eu fui conversar com meu avô, ainda criança, já adolescente, já entendia das coisas. Eu disse, vovô. E nessa época eu morava em Brasília. Eu disse, vovô. E ele comendo pão. E eu dizia, vovô, e se tirar o senhor daqui, o que você vai fazer? Aí ele, comendo um pão, ele olhou. Vou bater lá em Brasília atrás dos meus netinhos. E continuou comendo pão. E eu olhei e disse, meu Deus, esse meu avô ele não se preocupa com nada. E eu não sei, mas eu acho que ele deve ter aprendido da forma dele a entregar as preocupações dele. Sabe? E é interessante, aqui não é uma aula ou uma forma de te induzir a não agir. Aqui é uma aula e uma forma de te induzir e te preparar a não se preocupar com aquilo que você não deve se preocupar, mas começar a agir. Você entrega as suas preocupações, mas ao mesmo tempo você age. E Ele vai te suster. É um mandamento de Deus. E aí eu começo a entender que os mandamentos não são coisas ruins. Os mandamentos são coisas maravilhosas, que me deixam em um local seguro, de segurança. Sabe, nós temos, devido às várias gerações que nós passamos, e devido a ser filhos de uma geração que vem de aulas de histórias deturpadas com relação a essa questão de governos que tivemos, né? Se era governo comunista, governo tal, que a gente fica, olha, mandamento, meu Deus, mandamento. Mas o mandamento, ele te protege de muita coisa. A melhor aula de mandamento que eu já assisti foi um pastor dizendo, olha, entenda o mandamento de Deus, o mandamento como uma delimitação do teu ponto de segurança. É mais ou menos assim, você entra, você vai em uma praia, e você está tomando banho, e lá na frente você vê umas boias dizendo, não ultrapasse aqui, porque a partir daqui tem perigo de tubarão. E você olha para aquela boia, e você chega perto da boia, quando você olha, simplesmente só tem a boia. Você tem condição de passar e nadar em alto mar. E você está louco para nadar em alto mar. Você é um exímio nadador. Mas a boia diz assim, não ultrapasse, perigos de tubarão. E aí você tem algumas opções. A primeira opção é questionar o mandamento. Por que eu não posso passar? Eu quero passar, eu quero nadar em alto mar. Mas a partir do momento que você passa da boia, o risco é por sua conta. Se vier um tubarão, você é um alvo fácil. E assim são os mandamentos. Nós precisamos olhar com esses olhos. O mandamento é algo que nos mantém em um local seguro. Por isso ele diz, entregue suas preocupações ao Senhor e Ele vai te sustentar. Colossenses capítulo 3, verso 14 diz, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Será que a gente tem se vestido e se revestido de amor, principalmente quando somos agredidos por alguém? Isso é difícil para mim. Espero que não seja difícil para você, mas é mais um mandamento que muitas vezes nós quebramos. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O Salmo 37, capítulo 7 diz, descanse no Senhor. Você tem obedecido a isso? Descanse no Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem obedecido a isso? Precisa de mais? Eu acho que não. Eu acho que é o suficiente. É o suficiente para a gente saber se a gente tem sido
como os recabitas, obedientes, ou se nós temos sido como os israelitas, desobedientes. Além de desobedientes, não podemos dizer que não foi avisado, porque está aqui. Profetas e profetas vieram e nos disseram isso. Tudo isso que foi dito aqui. E agora a gente consegue perceber que a gente não tem sido tão obediente assim. Se você foi sincero com você mesmo, eu acho que deu para você perceber que você não está tão obediente assim como eu também. Ou podemos claramente sentir que não estamos nos conformando ou tomando a forma das ordens e dos conselhos de Deus. Concorda comigo? Concorda? Responde aí se você concorda ou não. Outra coisa que eu aprendo nesses textos, nos textos que nós lemos, é que a obediência, presta atenção nisso, a obediência ela gera consequências. Assim como a desobediência, ela também gera consequências. Ou seja, as suas atitudes, elas geram consequências. O povo de Israel ele foi desobediente, isso gerou uma consequência, que foi a invasão da Babilônia, a invasão de Nabucodonosor. Da mesma forma, o povo recabita, eles também foram obedientes. E como consequência, Deus diz que jamais faltaria um descendente que o servisse verdadeiramente. Agora deixa eu te dizer uma coisa, querido. Se você for obediente, sempre haverá um elo entre a sua descendência e a descendência de Deus. Mas, se você for desobediente, você jamais vai conseguir resistir à Babilônia. Sempre haverá algo que vai te ligar a Deus se você for obediente. Mas se você for desobediente, com certeza, você não será capaz de resistir à invasão de Nabucodonosor. Isso é forte, isso é muito forte. Para quem está entendendo o que nós estamos falando, para quem está entendendo o nível espiritual que nós estamos, querido, isso é muito forte. É muito forte. E agora a gente precisa começar a entender que não é questão de questionar. O ideal é que você entenda o que você está obedecendo. Como é que eu vou entender, pastor? Se aprofundando em Deus. Se aprofundando nele. Simplesmente nele. E aí você começa a entender as coisas. Mas mesmo antes de você começar a se aprofundar, comece a obedecer. E aos poucos, por mais intimidade que você vai ganhando dele, por mais próximo que você vai caminhando dele, você vai começando a entender certas coisas que antes você não entendia. Agora nós precisamos entender uma coisa. A obediência, presta atenção nisso, ela é uma questão de escolha. Ela é uma questão de escolha. Assim como eu falei para vocês que o mandamento ele é como aquela boia ali na praia, em que diz, não ultrapasse aqui, porque há tubarões. E você pode nadar, e quando você chega perto da boia, você diz, puxa vida, mas por que eu não posso ultrapassar? Está tão fácil de ultrapassar. Da mesma forma foi no Jardim do Éden. Deus olha para Adão e olha para Eva e diz assim, não comam do fruto daquela árvore. Mas eu sempre me questionei, por que Deus não colocou ali uma cerca eletrificada ou anjos armados com espadas celestiais para caso Adão e Eva se aproximassem, eles fossem avisados, eles levassem um choque, não tanto para matar, apenas para avisar. Eu disse, Senhor, por que o Senhor não fez isso? E aí Deus falou muito forte no meu coração um princípio que eu carrego comigo até hoje. E eu queria que você pegasse esse princípio também, querido. Querido, Deus disse para mim, meu filho, porque a liberdade é o princípio da obediência. Como assim, Deus? Como assim, Deus? Ele diz, querido, meu filho,
Eu não posso exigir obediência se eu antes não der liberdade. Eu primeiro preciso dar liberdade, para depois eu ter a obediência em troca. Mas eu dou a liberdade, mas eu também dou o mandamento. Eu dou a liberdade, mas eu também dou o conselho. Eu dou a liberdade, mas eu também mando profetas. Eu dou a liberdade, mas eu também mando a minha palavra. Mas a obediência, filho, é uma questão de escolha. Meu Deus, meu Deus. Obediência é uma questão de escolha. A gente acha que para obedecer a gente tem que concordar. E sabe, querido, a gente não tem que concordar. A gente não precisa concordar para obedecer. Como assim, pastor? Querido, estude um pouco a história de Jonas. Jonas recebeu um chamado de Deus para pregar para o povo de Nínive, mas Jonas não concordava com isso. Ele simplesmente não concordava. E ele, por não concordar, ele se achou no direito de desobedecer. Porque simplesmente aquele povo era um povo adversário deles, mas Deus amava tanto o povo de Jonas como amava o povo de Nínive. E Deus escolhe Jonas. Que privilégio tremendo para ir lá em Nínive e pregar para aquele povo. Mas Jonas disse, não, Senhor, eu não concordo com isso. E aí ele desobedece. Sabe, isso acontece muito nos dias de hoje. Muito nos dias de hoje. As pessoas que querem rotular o novo padrão de sociedade, presta atenção nisso, simplesmente elas discordam da Bíblia e acham que por discordar elas podem desobedecer. Elas pensam assim, se eu não concordo com a ideologia de Deus em relação ao sexo, por exemplo, eu simplesmente não obedeço. Mas não é assim que funciona. Assim como foi no jardim. Se comerdes desse fruto, certamente morrerás. A desobediência, ela gera a morte. A desobediência, ela gera a invasão da Babilônia em nós. Adão e Eva só não perceberam uma coisa quando pecaram. Quando pegaram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal, experimentaram aquele fruto. Eles só não perceberam uma coisa. Ali, eles estavam mortos espirituais. Ali, eles se distanciaram de Deus. Isso é muito, muito pior do que a morte física que a gente pensa e a gente imagina quando a gente lê Gênesis. Muito pior. A morte física na presença de Deus, ela é motivo inclusive de alegria. Mas a morte espiritual, ainda que vivo nesse mundo, ela é motivo de pranto, de choro e de luto. Por isso não funciona, querido. Se você não concorda com a ideologia de Deus sobre o que quer que seja, sexo, educação, o que quer que seja, isso não te dá o direito de desobedecer. Isso vai te causar uma consequência muito grande. As pessoas que não obedecem à Bíblia, elas tentam tirar o foco da desobediência, tá? E criar um novo foco dizendo que a Bíblia não é atual. Que a Bíblia não é contemporânea. Mas na verdade, não é a Bíblia que é desatualizada. É essa sociedade que é desobediente. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Agora presta atenção. Deixa eu te dar aqui algumas ligações com relação à obediência. 2 ligações rápidas. Eu já vou até encerrar. Mas deixa eu te dar aqui uns princípios. Só para você entender isso. A obediência. Presta atenção nisso, porque isso é extremamente importante para a gente entender quão perto, quão distante nós estamos de Deus, quão obediente, quão desobediente nós somos, ou que isso também acarreta. Tá? Primeira coisa, a obediência, ela está ligada ao amor. João capítulo 14, verso 21 diz algo tremendo, algo importantíssimo. Diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus é quem está dizendo isso. Preste atenção, ele está denunciando quão ligado está a obediência do amor. Ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse aqui é o que me ama. Deixa eu só repetir para ficar bem claro na tua cabeça. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda,
esse é o que me ama. Jesus nos ensina que há uma íntima relação entre amor e obediência. Uma relação tremenda. E isso é esclarecedor, porque nós costumamos achar que amamos a Deus, mas temos dificuldades em obedecer a Deus. Então, em última análise, querido, nós não o amamos suficiente. Se há desobediência, não há amor suficiente. Jesus foi totalmente obediente a Deus, totalmente, mostrando assim o quanto ele amava a Deus. E ele denuncia isso dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Portanto, você já passou da primeira fase, que foi o quê? Analisar se você tem sido obediente ou desobediente, devido a tudo aquilo que a gente já falou. Todos aqueles mandamentos e conselhos de Deus. Se você não chegou atrasado, se você chegou atrasado, volta depois para você entender essa pregação toda. É muito importante isso. E agora, sabendo quão obediente ou desobediente você tem sido, agora Deus está dizendo para você. Eu estou dizendo para você, filho, Deus falando, o quão falta amor no teu coração para me obedecer. Porque obediência e amor têm uma relação muito íntima. Está entendendo isso? Mas obediência também está ligada à fé. Obediência está ligada a amor e obediência está ligada à fé. Romanos capítulo 1, verso 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé. Nós somos chamados para obediência pela fé, querido. Então, em última análise, quando você não obedece é porque você não ama e você também não tem fé suficiente para obedecer. Sabia disso? Agora me diga uma coisa. Se obediência, presta atenção nisso. Essa pergunta é um divisor de águas para mim e para você. Se obediência está na Bíblia tão intimamente ligada a amor e a fé, eu te pergunto: o que é um cristão sem amor e sem fé? Vou repetir para você entender. Se obediência está tão intimamente ligada a amor e fé, um cristão desobediente ou um cristão sem amor e sem fé, o que ele é? A Bíblia diz que Deus é amor. E a Bíblia também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, um cristão sem fé e sem amor, ele é um nada. Um nada. Forte assim, simples assim e profundo assim. Um nada. Ah, querido, para finalizar, eu queria te dizer que a obediência ela é um princípio. A gente já falou de princípio aqui. A obediência ela é um princípio. Mas será que você sabe mesmo o que é princípio? Princípio, eles são verdades fundamentais, que fazem fundamento. Quando você vai construir uma casa, primeiro você precisa fundamentar a casa. Um prédio, então, você precisa ter fundamentos muito sólidos e muito profundos para que o prédio não caia. Assim é um princípio. Se você quiser se fundamentar como cristão, você precisa ter princípios, ou seja, você precisa ter fundamentos. Então, princípios são verdades fundamentais que servem de alicerce ou que servem de garantia e de certeza a um conjunto de juízos. Princípios são regras incontestáveis. Por isso que o cristão ele não pode negociar princípios. Ele não pode negociar princípios. Gênesis, capítulo 7, verso 5, diz assim: e Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Aqui você tem uma obediência como princípio. Noé fez o quê? Ele fez tudo o que o Senhor tinha ordenado.
Tudo. E o que o Senhor tinha ordenado para ele? Construir uma arca, porque viria uma chuva nas dimensões tais, nas proporções tais, com tantos andares, tamanho tal, tudo especificado. E a Bíblia diz que Noé fez tudo como o Senhor havia ordenado. Ah, Senhor, eu vou fazer, mas eu vou fazer um pouquinho menor. Está muito grande esse negócio. Não. Ah, Senhor, eu vou fazer, mas eu vou fazer um pouquinho mais baixo. Não. Aliás, deixa eu te falar uma coisa que vai nos deixar mais intrigados ainda. Até então, a Bíblia não fala sobre chuva na terra. Até Noé a Bíblia não fala sobre chuva. Ela fala que o Senhor regava a terra, mas era diferente. O Senhor regava o jardim, mas era diferente. Há uma linha teológica, e isso eu acho uma maneira maravilhosa pensar nisso. Mas há uma linha teológica que diz que Noé sequer sabia o que era chuva. E isso me deixa mais intrigado ainda. Isso me deixa mais intrigado em observar o nível de obediência de Noé. Em olhar para Deus e Deus falar assim, olha, eu vou mandar chuva, e aí você vai construir um barco. E Noé falar assim, Senhor, eu nem sei o que é isso não, tá? Mas eu vou fazer isso aí. Eu vou fazer esse negócio. Percebe a diferença entre obedecer e entender? E mesmo que Noé soubesse o que é chuva, a questão não é essa. Mesmo se Noé soubesse o que é chuva, isso não tira o mérito de Noé. Mas o que eu quero dizer para você é que, cara, que doideira. Essa coisa de entendimento. Que doideira entender que Noé fez tudo conforme o Senhor havia lhe ordenado. E aqui, deixa eu te dizer uma coisa, aqui não vem me falar de ambiente não. Ah, pastor, mas é porque o homem é fruto do ambiente em que ele mora, o homem é fruto e eu sou fruto de uma família que não tinha lá muita fé. Querido, não vem me falar de ambiente não, sabe por quê? Porque Noé, ele vivia um ambiente de pecado. Noé vivia em um ambiente de desobediência, um ambiente tão pecaminoso e perverso que chegou a acender a ira de Deus. Mas a Bíblia diz lá no capítulo 6, verso 9, que Noé era um homem justo, íntegro e reto. Um homem justo e íntegro, e que entre o povo da sua época, a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Então não é desculpa, porque se Noé fosse se basear no ambiente em que ele andava, Noé sequer tinha construído arca nenhuma. Se Noé fosse fruto do ambiente em que ele morava, Noé tinha zombado de Deus, tinha dito, o que é isso? Eu lá vou passar por doido. Então não me venha falar de ambiente não. Então Noé andava com Deus, mas em um ambiente corrompido. Mas Noé não se deixou corromper. Esse é o desafio para nós cristãos contemporâneos. Andar nesse ambiente corrompido sem nos deixar corromper. O nosso desafio é andar com Deus nesse ambiente corrompido. Esse é o nosso desafio. Deixa eu te dizer uma coisa. A única coisa que sobrou no tempo de Noé era tudo corrompido, querido. E Deus não coabita em ambientes corrompidos. Então não tinha nada de Deus ali. A única coisa que sobrou no tempo de Noé foi Noé. Não havia igreja, não havia crente, não havia justo, não havia nada. Mas havia Noé. E isso foi o suficiente para Deus habitar dentro dele e falar, aqui eu vou reconstruir a minha Jerusalém. Aqui eu vou construir o meu povo. Portanto, querido, não importa o ambiente que você esteja, pode estar faltando tudo, pode não ter nenhum crente ao redor, pode não ter igreja perto, pode não ter nada perto, mas se tiver você, é o suficiente para Deus agir em você. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa, querido, eu já estou finalizando. A obediência, ela move o coração de Deus. Se você quiser mover o coração do Abba, comece simplesmente a obedecê-lo. Os recabitas tinham vários motivos para questionar.
Eles tinham vários motivos para não obedecer os mandamentos dos seus antepassados, mas eles decidiram. Essa é a palavra. Eles decidiram ser obedientes. E Deus viu e os recompensou. Por outro lado, o povo de Israel tinha tudo para ser obediente, era um povo próspero, era um povo que andava pela mão do Senhor, era um povo que já tinha experimentado maravilhosos milagres de Deus. Mas foi um povo entregue, cativo à Babilônia. Qual será a sua decisão? Qual será a sua escolha? Qual será, querido? Lembre-se, obediência é uma questão de escolha, tão somente de escolha. Por isso eu gosto tanto quando Josué disse assim: olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês podem seguir o Deus que vocês quiserem, mas eu e a minha casa decidimos seguir ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que decisão maravilhosa! Hoje é tempo de decisão. Hoje é tempo de decisão. Hoje é tempo de sair de cima do muro. Dizer que é crente, mas ao mesmo tempo ser moldado por esse ambiente do mundo de hoje. Ser crente, mas ao mesmo tempo ser influenciado pelo ambiente. Quando nós já vimos que Noé não foi influenciado, e dentre tantos outros, José não foi influenciado, Davi não foi influenciado, tantos outros preferiram ser influenciados pelo Deus Todo-Poderoso e decidiram ser obedientes. Eu queria que você fizesse essa oração comigo de todo o seu coração e tivesse fé e amor suficiente de que Deus vai agir na sua vida a partir de agora. Senhor, nesse momento, nós decidimos viver pela fé. Nesse momento, Deus, nós decidimos te obedecer. Ainda que te obedecer seja distante do nosso entendimento, nós preferimos optar pela obediência do que questionar pelo entendimento, Pai. Mas, Pai, ainda assim, nós queremos ter intimidade contigo a ponto de entender o teu coração, de andar contigo a ponto de entender para onde está levando o teu caminho que nos leva até para mais perto de ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos dá esse entendimento. Em nome de Jesus, nos dá força para, a partir de hoje, sermos um povo que verdadeiramente se chama pelo teu nome. Querido, o povo de Israel era o povo escolhido, mas os recabitas foram aqueles que obedeceram. Você é um escolhido por Deus, mas seja também um recabita, aquele que olha e diz assim: nós não tocamos nisso, porque os nossos antepassados nos avisaram. E o Deus sobretudo já me avisou e me ensinou o que é o correto, o que é o certo e como eu devo andar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Eu quero derramar palavras de bênção sobre você, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre todos. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Fica na paz, querido. Deus te abençoe. Amém.